deixa eu trazer uma outra informação que se conecta a essas discussões e análises que os nossos comentaristas fazem. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ele falou sobre a matéria que foi publicada pela revista Veja, que aponta o recebimento de 30 milhões de dólares do banqueiro Daniel Vorcaro. Alcolumbre se disse indignado com o conteúdo e repudia as acusações. A gente tem, inclusive, a manifestação dele. Vamos acompanhar. Jamais recebi quaisquer valores em contas no Brasil ou no exterior. Isso absolutamente nunca aconteceu. Faço questão de afirmar isso para tranquilizar esta casa, os senadores e as senadoras da República e a sociedade brasileira. É espantoso e igualmente revoltante que uma acusação dessa gravidade seja publicada sem qualquer prova, sem qualquer evidência contra um chefe de poder. O mal já está feito. Nos resta agora investigar a fundo os fundamentos dessas alegações. Chamar os nossos comentaristas, essa manifestação de Davi Alcolumbre no Senado Federal se defendendo e dizendo, Beraldo, que nunca recebeu esses valores. É preciso destacar que essa informação inicialmente foi publicada pela revista Veja. Vamos aguardar o avanço das investigações para saber exatamente se isso é verdade ou não, Beraldo. Alguém passou essas informações à revista Veja. A revista Veja é uma revista talvez a mais tradicional do Brasil, tem na sua direção pessoas qualificadas que sabem fazer um jornalismo sério. Me parece improvável que eles tenham dentro de casa inventado essa história. Então, alguém repassou essas informações. Só que neste Brasil que nós estamos vivendo, a pergunta que fica sempre é: essa pessoa que repassou as informações, essa pessoa que tem acesso privilegiado às investigações que estão em curso, passou essas informações, primeiro, de forma completa? Está tudo ali? Ou passou aquilo que interessava para criar uma história que é da conveniência do governo federal? Porque nós precisamos lembrar a sequência dos fatos. Houve a aprovação no Senado, com a liderança de Davi Alcolumbre, da tal pauta-bomba, que gera uma série de obrigações financeiras para o governo federal. Isso na sequência, ou durante um entrevero entre o presidente do Senado e o presidente da República. O presidente do Senado, então, conduz essa votação, aprova a pauta-bomba. Na sequência, 2 dias depois, sai a matéria atacando o presidente do Senado. E aí a gente vê as pessoas se movimentando para construir novas pontes de diálogo entre o presidente do Senado e o presidente da República. Isso tudo vai minando a credibilidade das investigações, que deixam de ser investigações que podem ser consideradas efetivamente sérias, e se torna um instrumento simplesmente de ataque manipulado por aqueles que foram indicados pelo próprio Palácio do Planalto. Até porque eu destaco aqui, o que nós estamos tendo de informação não é fruto de uma grande investigação, não é aquele trabalho clássico de investigação. Nós só tivemos conhecimento disso porque a Apple entregou as informações lá da nuvem que tinha o perfil do Daniel Vorcaro e entregou tudo. Então, assim, a gente descobre tudo de todo mundo. Não é preciso mais se investir em capacidade investigativa, porque as pessoas colocam suas vidas no telefone, se está roubando o patrão, se está roubando para o patrão, se tem amante, se isso se brigou, se xingou, se cometeu homofobia, racismo, está tudo no telefone. Então a gente tem que parar com esse faz de conta, a grande investigação da turminha do Andrei Rodrigues. Investigação não é isso, não. Isso aí, eles tiveram essa
bênção de conseguir o acesso às informações que estavam reunidas nesse iCloud do Vorcaro. E ponto. A partir daí é vazamento, só para ir queimando o filme de todo mundo. A gente vê pelas notícias, a gente vê pelo destaque que é dado, porque tem os veículos de imprensa que mamavam dinheiro do Master. Esses veículos que receberam milhões e milhões e milhões de reais para fazer eventos pelo mundo, estampando o Master. Ia lá o presidente do jornal, todo bonito, agradecer ao senhor Daniel Vorcaro, o nosso patrocinador, um banqueiro muito experiente, que merece os nossos aplausos. Era assim que o Daniel Vorcaro era tratado por esses jornais que agora deram as costas para o Daniel Vorcaro, porque ele está numa pior, não vai mais pingar a grana dele para os eventos lá em Lisboa, em Nova York e outros lugares, e se abraçaram com o Dedé Esteves. Ai, Andrezinho Esteves, vem aqui que tudo que você quiser a gente dá. E aí pronto, começa essa briga de interesses políticos e financeiros. Tem ninguém defendendo o interesse do Brasil, todos estão defendendo seu próprio interesse. E aí ficam nesse processo de fazer esses vazamentos, essa confusão. Agora, saber os crimes cometidos, quem cometeu, quanto levou, o que foi feito do ponto de vista público para efetivamente permitir que o Banco Master tomasse a dimensão que ele tomou. A picaretagem em torno do Credit Sexta lá da Bahia do PT. Essa picaretagem começa na Bahia do PT. Essas informações a gente não tem, a gente não fica sabendo, a gente não vê essas investigações alcançarem o que realmente importa. Mas para queimar o filme, para manipular, aí eles estão aí prontos para bater continência para o patrão. Patrão manda, eles fazem. Então, quer dizer, é tudo uma vergonha absoluta, não tem mais absolutamente nenhum respeito institucional no Brasil, e essas instituições que deveriam ser de Estado no Brasil se transformaram num puxadinho do poder executivo e no poder financeiro do parceiro do Haddad, que está aí mandando no Brasil. E nós trouxa aqui pagando a conta. Há uns 5 dias, a revista Veja publica uma reportagem destacando o recebimento de recursos por Davi Alcolumbre e também figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia. E aí destacamos qual foi a manifestação de Davi Alcolumbre, se defendendo, dizendo que não recebeu nenhum dinheiro de Daniel Vorcaro e até mencionou uma ação que deverá ser movida contra as figuras envolvidas, principalmente a revista da Editora Abril. Deixa eu passar para o Mota para trazer também suas impressões a respeito das informações que foram divulgadas, as acusações contra Davi Alcolumbre, os detalhes da reportagem e esse posicionamento do presidente do Congresso Nacional. Claro que a gente precisa aguardar o avanço das investigações, mas são informações muito detalhadas, né, Mota? A gente precisa dar um passo para trás e entender o que está acontecendo. Pelo que eu sei, me corrijam se eu estiver errado, o que aconteceu foi que em uma das propostas de delação que ele fez, o banqueiro fez várias propostas que não foram aceitas. Em uma dessas propostas, o banqueiro disse que tinha dado essa quantia, 30 milhões de dólares, salvo engano, ao presidente do Senado. Isso era uma proposta de denúncia. Essa denúncia não foi aceita, pelo que a gente sabe. Agora percebam, o ônus da prova é de quem acusa. Se o banqueiro diz que ele deu 30 milhões de dólares ao presidente do Senado, está com o banqueiro o ônus da prova. Pelo que eu vi aqui nas matérias, não houve essa prova. Não foi fornecida nenhuma evidência. Pelo menos não está descrito em nenhum lugar. Então, o ônus aqui não é do presidente do Senado de provar que não recebeu, porque uma prova negativa é impossível. Como é que você prova isso? O ônus é de quem acusa.
de provar que realmente fez esse pagamento. E até onde eu consegui ver, essa prova não foi dada. Pois é, deixa eu chamar o Diego Tavares para trazer também suas impressões. Depois eu finalizo só o giro com os outros comentaristas. Tavares, quais aspectos desse caso, das acusações, do posicionamento de Davi Alcolumbre e da necessidade de aguardar os detalhes da investigação? Tratava-se de uma informação inicialmente que foi trazida por Daniel Vorcaro, aqueles que negociavam com ele a delação premiada. Isso não se sabe se foi falado em juízo em alguns dos depoimentos. O que a gente precisa considerar a respeito dessa informação, que precisa naturalmente ser aprofundada pelos investigadores, não? Sem dúvida, Caniato, isso está estampado na nossa Constituição com uma clareza praticamente solar. No Brasil, ninguém é considerado culpado de nada até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e, além disso, como bem lembrou o Mota, o ônus de provar a culpa cabe a quem acusa, cabe ao Ministério Público, cabe ao particular no caso de uma ação penal privada. Então, de fato, Davi Alcolumbre não pode ser chamado de absolutamente nada enquanto não transcorra contra ele um processo penal. Agora, é no mínimo curioso, né? São fatos que não deixam de chamar a atenção e nesse momento o Brasil tende, isso é também algo muito peculiar da cultura brasileira nesses grandes escândalos de corrupção, dar mais enfoque à mensagem, ao mensageiro do que aquilo que de fato compreende o mérito daquilo que contém na mensagem. Então, é muito grave, independentemente de quaisquer circunstâncias, a mera sugestão de que o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso, por consequência, tenha recebido de Daniel Vorcaro qualquer quantia que seja. E na qualidade de um parlamentar que exerce um cargo de tanta importância, talvez a conduta mais adequada a Davi Alcolumbre não seria somente usar o microfone da sua posição institucional como presidente do Senado, é algo que ele deveria fazer no particular, na minha opinião, não durante uma sessão do Senado Federal, mas utilizar os seus espaços para trazer mais transparência, o máximo de transparência possível para a sua vida financeira, enfim, abrir as suas contas, abrir o seu sigilo financeiro. Pelo menos eu entendo que se fosse eu, um homem público da importância que tem Davi Alcolumbre hoje, considerando a posição que ele ocupa, faria algo nesse sentido. Aliás, é geralmente isso que se faz em países mais desenvolvidos, em democracias mais maduras, em democracias mais sérias. Sempre que um gestor público, principalmente do alto escalão dos poderes de algum desses países, é acusado de qualquer coisa, em algumas hipóteses até se afasta do cargo para se defender e depois de provar a sua inocência retorna. Quando não, abre completamente aos investigadores as informações sobre a sua vida para demonstrar que, de fato, aquilo que veiculou um determinado veículo de imprensa ou a informação que surgiu nas redes sociais ou, enfim, a notícia que se dá em determinado telejornal é uma notícia equivocada, fundamentada em uma prova falsa ou às vezes sem prova alguma. Como eu disse, tem que esperar o processo todo transcorrer, tem que esperar Davi Alcolumbre produzir essas provas e processar quem ele quiser processar, enfim. Mas é no mínimo estranho o volume com que isso ocorre no Brasil, a quantidade de vezes com que autoridades aqui são acusadas e, infelizmente, em muitas dessas vezes, as autoridades que são acusadas inicialmente sem provas, sem maiores informações, acabam sendo culpabilizadas no futuro. Nem sempre cumprem pena, mas sempre surgem as tais provas robustas que faltam nas acusações iniciais. Pois é, nesse momento eu preciso me despedir de algumas emissoras que ficarão com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque o Musa não está, então tudo bem. Daqui a pouco a gente traz o Musa para destacar o que ele pensa a respeito dessas informações. Agora, deixa eu passar, então, mais uma vez para o Cristiano Beraldo, que levantou uma bola muito interessante a respeito do time da divulgação da informação, né? O Beraldo fez uma conexão com a aprovação das pautas bomba. Curiosamente, depois é divulgada essa informação que compromete Davi Alcolumbre. Mas tem um detalhe importante: Davi Alcolumbre não disputará a eleição, né? Ele foi eleito na última eleição para o Senado, então ele tem mais 4 anos e alguns meses, o que o deixa mais tranquilo, Cristiano Beraldo, inclusive para não pautar talvez os
projetos que são muito importantes ou estratégicos para o governo federal. Como é que a gente pode acompanhar essa queda de braço de bastidor e até onde pode ir o presidente do Congresso Nacional quando a gente olha para esse livro de regras que não foi escrito? Neto, num país caótico como o Brasil, aí, com uma crise brutal administrativa e econômica se avizinhando, o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional pode criar muita dor de cabeça para o governo federal. Então, existe sim uma queda de braço em que os dois lados têm muito poder. Você mencionou que Davi Alcolumbre não disputa a eleição esse ano, porque o mandato de senador ele é de 8 anos, o Davi Alcolumbre foi reeleito em 2022, então a sua próxima campanha ao Senado, ou eventualmente outro cargo, será no ano de 2030. Só que agora, Davi Alcolumbre, que é de um estado pequeno, que é o Amapá, é um estado pobre, apesar de muito rico, e Davi Alcolumbre quer manter o seu protagonismo político no estado, ele está jogando pesado ali, porque quando houver o início da exploração de petróleo na margem ali do Amapá, a riqueza que será gerada no estado será brutal. Infelizmente, políticos como Davi Alcolumbre não têm um grande projeto para o seu próprio estado. O Amapá deveria se tornar um oásis de desenvolvimento e riqueza no Brasil, assim como a Guiana está se transformando com o mesmo petróleo. Mas, infelizmente, o que a gente vai ver é muito diferente disso, Canhão. Tá certo. É claro que a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. A rede está chegando, inclusive a FM. A nossa produção informa que a Rede FM estará com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Houve um programa após o jogo da França com o Senegal e depois, naturalmente, as análises e discussões com a nossa equipe de esportes após esse jogão da Copa do Mundo de futebol. Agora sim, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, inclusive as pessoas que prestigiam a programação da Jovem Pan pelo FM aqui de São Paulo, a Rádio Jovem Pan FM em 100,9. Todos estavam com canelada após o jogo da França e Senegal. França ganhou por 3-1. Agora nós estamos debatendo e analisando a situação que envolve Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Há alguns dias a revista Veja publicou uma reportagem destacando uma informação sobre um possível recebimento, uma informação que foi divulgada, inclusive por Daniel Vorcaro e pessoas ligadas a ele. Davi Alcolumbre teria recebido uma quantia de 30 milhões de dólares. E essa informação consta nessa reportagem da revista Veja. Davi Alcolumbre, depois de alguns dias, inclusive no Senado Federal, fez uma manifestação se defendendo, dizendo que nunca recebeu esse dinheiro, que vai ajuizar uma ação contra a revista e também contra os responsáveis por essa acusação falsa nas palavras do presidente do Congresso Nacional. Deixa eu passar para o Bruno Musa agora. O Musa está com a gente. Deixa eu pedir para o Musa também analisar a situação, essa exposição do presidente do Congresso, uma figura tão importante, e essa acusação de que ele teria recebido 30 milhões de dólares. E aí, naturalmente, ele se defendendo, dizendo que não tem nenhum cabimento esse tipo de acusação. Você, Musa, o que lhe chama a atenção? A divulgação dessa matéria logo após a aprovação daquelas pautas bomba? Veja, independente da pauta bomba, eu acho que as coisas estão saindo aos poucos, como você falou. Doses ali a conta-gotas, de uma maneira estratégica, veremos até onde isso vai. Claro que as investigações que dirão se quem tem razão nisso, se as mensagens interceptadas, se a defesa de Alcolumbre, enfim. Agora, chama muita atenção que é mais um nome de peso em um estado importante, não importante sob o ponto de vista, com todo respeito ao Amapá, sob o ponto de vista com representação do PIB nacional, mas ali os negócios que envolvem todo o senador, a família dele e a presença dessa mensagem de 30 milhões de dólares. De novo, as investigações darão o curso disso e atribuirão aos responsáveis, assim esperamos,
a culpa disso tudo ou não. Mas o que chama a minha atenção é a forma como ele faz esse discurso. Não, infelizmente, no Brasil não chama mais atenção os montantes. 30 milhões de dólares, são 150 bilhões, são 150 milhões de reais, perdão. São valores imensos para uma pessoa, caso isso seja verdade, seja concretizado ali pelas investigações. Mas a verdade, Caniato, é que me chama a atenção que não é apenas a forma como o governo em curso no Brasil pensa a respeito de política, de economia, de instituições, que ficou parado nos anos 80. A primeira coisa que eu estava ouvindo aqui, me lembrando, quando eu estava ouvindo a defesa de Alcolumbre, agora, lendo um papel, era, ora, eu que sou saudosista de muitas coisas ali dos anos 80 e dos anos 90, parece que eu estava voltando àquela época. A forma como as palavras são usadas, as entonações, as caras e bocas que o determinado político coloca ao ler uma mensagem, fazendo-se valer ali daquela nada disso será comprovado, até que veremos o que acontece. E aí a coisa muda por completo. Então, realmente, o Brasil parou nos anos 80. Eu tenho acompanhado os escândalos de corrupção que estão acontecendo na Espanha, envolvendo ali o Pedro Sánchez, até pela minha relação muito próxima com o país. E ali nós estamos vendo mensagens de 50, 60 mil euros que foram desviados. E realmente parece que o presidente não aguentará. A distorção dos valores no Brasil com a corrupção é simplesmente impressionante. Nós normalizamos aqui que, como eu sempre brinco, a corrupção no Brasil ela é inflacionária. Não adianta mais roubar nas casas dos 5, 10 milhões. Isso já não representa mais absolutamente nada e passa com uma nota batida de rodapé. Nós falamos de montantes que viram bilhões, com juros compostos viram trilhões, que é representativo dentro do PIB do Brasil. É impressionante o que nós estamos vivendo. De novo, faço questão de enaltecer aqui. As investigações demonstrarão tudo isso, mas não chama mais atenção. O que chama atenção é o mesmo discurso antiquado, com as mesmas palavras antigas de sempre. E a coisa começa e continua a ficar muito mais preocupante para os grandes líderes das instituições brasileiras. E aí me parece que, assim espero, só depende de nós essa pressão de fora para dentro da política, da sociedade para dentro, é a única forma da gente fazer com que isso, ao menos, gere uma pressão adicional para eles.